Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 25, o versículo 1 ao versículo 13. Assentados mesmos, vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou ler na Revista Atualizada de Almeida. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas, entre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: "Eis o noivo! Saí ao seu encontro!" Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando." Mas as prudentes responderam: "Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o." E, saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Mas ele respondeu: "Em verdade, vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem hora." Até aqui a palavra do Senhor. Preparado o tarde para toda a eternidade. Esse é o tema da palavra do Senhor nesta noite ao seu coração. A força da parábola são acontecimentos escritos pelos apóstolos que o próprio Jesus Cristo, na sua passagem aqui na terra, estava pregando a palavra do Senhor, e esses sinais nos mostram a certeza da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há mais ou menos uns 3 dias antes da sua morte, Jesus estava pregando a palavra do Senhor. Não foi em vão, porque ele disse: "Convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar." Então Jesus aproveitou até o último momento da sua vida para pregar, e como vimos hoje de manhã na escola bíblica dominical, através do pastor Tiago, não somente pregar, mas viver a palavra. Executar a palavra. Então, Jesus deixa aqui claríssimo, através das palavras, por meio de parábolas, o princípio das dores. Se nós olharmos um pouquinho, aqui o capítulo 24, olharmos um pouquinho o que antecede o texto sobre as 10 virgens, o princípio das dores, Jesus já chama a atenção para a vigilância. Depois ele parte para a grande tribulação, quando Jesus ensina a dificuldade que as pessoas vão passar antes da sua vinda. Também sobre a vinda do Filho do Homem, Jesus mostra o repentino momento que o Senhor Jesus há de voltar, como relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E também a parábola da figueira, quando Jesus fala sobre essa parábola, ele também mostra a questão da vigilância,
a exortação à vigilância, quando ele fala sobre Noé, como nos dias de Noé, assim será os dias na vinda do Filho do Homem. Todos nós conhecemos esses textos. E também sobre a parábola do bom e mau servos. E depois, então, ele apresenta a parábola das 10 virgens, e depois mais uma parábola, quando ele fala a respeito da parábola dos talentos, quando são distribuídos os talentos a todos, para todos administrarem, e um dia, então, o Filho do Homem virá, e todos deverão prestar contas. Então, Jesus, ele quer reencontrar os seus discípulos, os seus filhos preparados. Então, Jesus, ele constantemente advertia sobre essa questão. Por que ele adverte sobre essa questão? Porque na nossa jornada, na vida, muitas vezes, nós nos cansamos. E nessa noite nós vamos ver, através do texto da palavra do Senhor, na exposição da sua palavra, que isso também aconteceu com as 10 virgens. Não aconteceu somente com 5, mas aconteceu com todas as 10. Jesus prometeu que ele irá de voltar. No Evangelho de João, capítulo 14, ele diz, eu vou preparar lugar, e quando tiver preparado o lugar, voltarei para vos buscar, para que vós estejais onde eu estou. Então, o dia da grande oportunidade, a oportunidade de nos encontrarmos com o noivo, o tempo da preparação, ele vai chegar ao fim. Então, hoje nós temos o tempo da graça, e um dia esse tempo da graça vai ter um fim. Então, o dia da grande oportunidade é preparado ou tarde para toda a eternidade. Assim será para você e será para mim, como foi também para as 5 nécias e as 5 prudentes. Haverá uma grande separação. Chegará o momento em que o Senhor há de fazer a grande separação. Aqueles que estão preparados para se encontrar com o noivo e aqueles que não estarão preparados para se encontrar com o noivo. Ou seja, para se encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1, diz, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Veja só, todas as 10 virgens, elas se prepararam e saíram com as suas lâmpadas. O versículo 4 diz, no entanto, as prudentes, além de lâmpadas, levaram azeite consigo. Então, nós vamos ver no decorrer da exposição da palavra do Senhor, somente uma coisa, só um itemzinho, as nécias não observaram, e por isso eles ficaram fora das bodas com o noivo. Então, as que se prepararam e aquelas que não se prepararam. São 2 pontos nesta noite, preparado ou tarde para toda a eternidade. A Bíblia diz, no versículo 4, como nós lemos, tomaram as suas lamparinas. Todos nós um dia aceitamos a Jesus como Salvador. Significa, nós fomos, então, chamados, nós fomos salvos por Cristo, e a Bíblia nos diz que fomos selados com o poder do Espírito Santo para o dia da redenção. Então, nós um dia saímos para encontrar com o noivo. Saíram ao encontrar com o noivo, a Bíblia diz, além de levarem as suas lâmpadas, também levaram azeite. Vemos aqui as 5 virgens prudentes, elas eram sábias. Porém, aconteceu algo nessa espera das bodas, que o noivo, ele se atrasou. Geralmente a noiva se atrasa, mas nessa vez foi o noivo que atrasou. Não sei. Acho que mudou o tempo, por isso que hoje é a noiva, geralmente atrasa. Na época era o noivo ali, pelo menos nessa parábola o noivo atrasou. A Bíblia não fala por que atrasou, mas enfim, ele atrasou. Elas adormeceram. Veja só, elas cansaram. É o que acontece muitas vezes na nossa vida espiritual. Tem momentos que nós passamos por dificuldades.
Nós passamos por momentos que nós cansamos, e muitos, às vezes, até desistem de servir ao Senhor Jesus Cristo. Outros, porém, dão um cochilozinho, se arrependem e continuam a jornada. Essas 5 virgens, elas deram aquela cochilada aqui, meia-noite, então ouviu-se o grito, eis o noivo. Veja só, foi um momento inapropriado, meia-noite, casamento à meia-noite, negócio estranho. Pois é, nem sequer elas pensaram que o noivo poderia atrasar. Então foi um momento, à meia-noite, inapropriado, um momento tardio, um momento improvável. Por isso elas adormeceram. Irmãos, nós não sabemos quando o Senhor Jesus Cristo há de voltar. Jesus mesmo disse que nos sinais dos tempos nós vamos ver que Jesus vai voltar. E nós vemos nos sinais dos tempos hoje que Jesus em breve voltará. À meia-noite, ouviram um grande grito, eis o noivo. Então, as virgens despertaram, se levantaram, prepararam as suas lâmpadas e o noivo chegou. As 5 virgens prudentes entraram com o noivo para as bodas. E a Bíblia diz que a porta fechou. A porta fechou. Lembra nos dias de Noé? Como foi nos dias de Noé, Jesus falando através? Então, assim será a vinda do Filho do Homem. Vai ter aqueles que entrarão na arca. Você entendeu? Sempre o Senhor, Ele, antes de fazer a separação, Ele manda o seu mensageiro. Ele manda a sua mensageira para levar a mensagem. Sempre o Senhor há de avertir. E nesta noite, Ele está chegando a você, está chegando a todos nós para nós fazermos uma análise das nossas vidas, sondar-se a nós mesmos, para que tenhamos um coração sábio. A porta se fechou. Segundo, há as que não se prepararam totalmente. Olha só, tem aquelas que se prepararam totalmente e tem aquelas 5 que não se prepararam totalmente. Preparado ou tarde para toda a eternidade. O versículo 3 nos diz, o versículo 2 e 3 diz assim: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Por isso, aqui eu coloquei as que não se prepararam totalmente. Não podemos servir ao Senhor Jesus Cristo de qualquer jeito. Um pé no mundo e um pé na casa do Senhor. O Senhor diz e adverte em Apocalipse que todo aquele que estiver nem quente nem frio, ele há de vomitar de sua boca. Nesta grande separação, nós vamos ver mais tarde o não reconhecimento do noivo para com aquelas 5 virgens. A Bíblia diz, tomaram as suas lamparinas. Veja só, até aqui, com as prudentes, tudo igual. Saíram a encontrar-se com o noivo, tudo igual. Tomaram as suas lamparinas, tudo igual. Agora vem a diferença, não levaram azeite. Nós vemos aqui, meus irmãos, o espírito de negligência, a ausência do azeite, que é a ausência do poder do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, Deus, ele é fundamental na nossa vida espiritual, porque até em momentos mais difíceis, o Senhor há de nos fazer relembrar a sua palavra. Jesus mesmo diz, não vos preocupeis quando diante de certas situações graves vocês estiverem, porque o Espírito Santo do Senhor há de vos relembrar todas as coisas. Então, é este óleo, meus irmãos, que não pode faltar na nossa vida. A lamparina está conosco e o azeite precisa estar conosco. Elas atolaram na vida espiritual. Há aquelas pessoas que pecam, que erram,
terrivelmente, e às vezes são membros da igreja, mas o que essas pessoas fazem? Elas vêm, elas reconhecem, confessam os seus pecados. E um dia nós ouvimos aqui a palavra do Senhor sendo pregada: aquele que confessa e deixa, o Senhor há de dar graça. Então, meus irmãos, nós devemos confessar os nossos pecados, porque o Senhor há de nos dar uma nova graça para continuar na jornada. Não sei como está a sua vida nessa noite, como está o azeite que você leva contigo, se você leva uma vida espiritual em comunhão constante com o Senhor, como nós ouvimos hoje de manhã na escola bíblica dominical, ou você de repente está atolado na sua vida, no dia a dia, e você está até pensando em desistir. O Senhor está chamando para você dar uma reavaliada na sua lâmpada, e além de levar a lâmpada, você colocar azeite e levar azeite também, recipiente para reserva. Não buscaram a santificação. Muitos irmãos, muitas pessoas aceitam a Jesus Cristo e não procuram a santificação. E a Bíblia diz: sem a santificação, ninguém verá a Deus. Por isso, todos os dias, nós precisamos ler a palavra do Senhor e nos santificar diante do Senhor para levarmos uma vida santa. Inclusive, no mundo em que nós vivemos, e não preciso falar nada sobre as Olimpíadas, todos nós estamos aí vendo e sem comentário, você tira a sua própria conclusão. O mundo, ele jaz no maligno, e nós estamos vivendo neste mundo, e nós precisamos urgentemente, como nunca, ter um reservatório muito grande de azeite, para que a nossa lâmpada, sempre nós possamos deixar, recolocar ali o azeite precioso, que é o Espírito Santo do Senhor. A Bíblia diz que o noivo tardou. Deus, às vezes, tem as suas demoras. E a gente não consegue entender, porque Deus, às vezes, parece demorar. O noivo demorou. A Bíblia não fala nada por que demorou. E também ele não precisava explicar nada por que demorou. Quem teria que estar preparado eram as virgens e não o noivo, porque elas eram as convidadas. É interessante que todas as 10 virgens, elas foram convidadas. Você é convidado nessa noite, se você ainda não aceitou a Jesus como Salvador, para receber a Jesus como seu Salvador, para você começar uma nova vida com Jesus Cristo e caminhar esse caminho rumo àquela grande ceia, quando o Senhor há de nos buscar na glória celestial. Então, nós precisamos saber que o Senhor Jesus Cristo há de voltar. A gente não sabe se vem meia-noite, vem mais tarde da meia-noite, vem de madrugada ou vem de dia. E não sabemos o dia nem hora quando Jesus Cristo há de voltar. E a Bíblia diz: prepararam as lâmpadas, mas elas O que elas disseram? As nossas lâmpadas apagaram. Estão se apagando. Percebe só, elas até percebem que as lâmpadas estão apagando. Mas quando elas percebem? À meia-noite, quando já é tarde. O que as prudentes disseram? Quando elas disseram: empresta um pouquinho para nós. Eles disseram assim: vai, compram, para que não falte a nós. Amados irmãos, percebem aqui o contexto dessa parábola? Será que havia mercado 24 horas naquela época? Tinha ou não tinha? Alguns irmãos acham que não. Eu também acho que não tinha mercado 24 horas naquela época, tempo de Jesus. Imagina, aonde elas iam encontrar azeite naquela hora, na meia-noite? É claro, lugar nenhum. O apóstolo, escrevendo sobre Esaú e Jacó, em Hebreus, ele diz que Esaú, quando
vendeu a sua primogenitura a Jacó, mesmo depois com lágrimas, ele procurou readquiri-la, ele não conseguiu mais. Meu irmão, você que está no caminho do Senhor, ouça o que eu estou dizendo agora para você e preste atenção e nunca te esqueça jamais. Não vende por nada aquilo que você recebeu gratuitamente do Senhor. Esaú, primogenitura, era gratuito, ele vendeu. Para ele, aparentemente, quantas pessoas hoje no mundo vendem a vida preciosa que eles têm com Jesus Cristo por um prato de lentilhas que são oferecidos nessa terra. Preste bem atenção nessa noite. A Bíblia diz, quando as nécias voltaram, a porta já estava fechada. Que desespero, que oportunidade perdida. Era para sempre. Elas clamaram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o noivo responde, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Tarde demais. Tarde demais. Por isso Jesus diz, vigiai, pois não sabeis dia nem hora. A grande diferença das prudentes é a vitória. Elas veem a porta aberta e elas entram para a grande festa junto com o noivo. As nécias, elas estão diante de um fracasso. Perdemos a grande oportunidade da alegria. As 5 prudentes contaram de um possível atraso, ou quem sabe não contaram, com o possível atraso do noivo. As nécias não contaram que o noivo poderia chegar um pouquinho mais tarde ou um pouquinho mais cedo. Por isso, não levaram azeite consigo. Uma observação muito interessante no texto da palavra de Deus é a seguinte. Vocês percebem que durante o dia, todas as 10 virgens são iguais? Todas elas andam, chegam a um certo momento, tudo igual. Mas quando começa a noite, começa a apertar o sono. Quando chega a noite, se revela a grande diferença. Nós, como filhos de Deus, a Bíblia diz, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como prudentes, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios capítulo 5, o versículo 15 e o versículo 16. Vede como prudentemente andais. Existem coisas sobre a face da terra que não há lugar para nós ali. Por isso, tendo azeite, tendo a lamparina acesa, com muito azeite, nós vamos levar o quê? Ali nas trevas, vamos deixar brilhar a nossa luz. A graça salvadora, através desse texto, nos ensina nesta noite que a salvação, ela é universal. A salvação, ela é para todos. As 10 virgens tinham todas elas a mesma oportunidade, a mesma ocasião, o mesmo destino, o mesmo propósito, tudo era igual. Então, para você e para mim, a graça salvadora é para todos. Mas tem uma coisa interessantíssima. A graça salvadora, ela é pessoal. Ela é pessoal, ela é individual. A Bíblia diz, estarão 2 na cama, um será levantado, o outro será deixado. Haverá 2 no campo trabalhando, um será levantado, o outro será deixado. Então, a salvação
ela é pessoal. Eu não posso levar você ao céu, nem você vai poder levar eu ao céu. É pessoal, é decisão sua. A lamparina é sua, o azeite que você vai levar é seu. É esse que você precisa tomar cuidado. Terceiro, a salvação, ela é intransferível. Nós não podemos transferir a salvação. As 5 nécias chegaram às 5 prudentes e dai-nos do vosso azeite. O que elas disseram? Não, nós não podemos. Para que não falte a nós e a vós e de comprai. Irmãos, eu não posso colocar azeite na sua lamparina. Eu não posso emprestar o meu azeite para você, nem você pode emprestar o seu azeite para mim. Ele é intransferível. Terceiro, quarto, a salvação, quando chega o dia final, ninguém poderá ajudar. Quantos amigos eu gostaria de levar para o céu? O último que fiquei evangelizando uns 2 anos, lamentavelmente hoje está na cadeia. Quem sabe lá ele aprende, né? A se arrepender. Porque quem não vem pelo amor, às vezes vem pela dor, não é? Não deixe que a dor venha a bater a sua casa, porque poderá ser tarde para toda a eternidade. A parábola termina com uma ordem. A ordem é, no versículo 13, o que diz a Bíblia? No versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem hora. A importância é vigilância. A nossa lâmpada e o óleo na nossa vida espiritual precisa estar em dia. Por isso nós estamos aqui. Nessa noite para fazer uma avaliação, uma reavaliação da questão da vigilância. A parábola termina com a segunda ordem, de estarmos preparados para entrar, porque a porta vai se fechar. Vai chegar o momento que a porta vai estar fechada. A Bíblia nos diz que muitos naquele dia virão e dirão diante do Senhor: nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós fizemos isso, isso e aquilo. E o Senhor dirá o quê? Eu não vos conheço, apartai-vos de mim. E agora vem uma palavra muito forte. E qual é? Malditos, preparados para o fogo eterno. Que decepção. Imagina você chegar ali com a porta fechada. A igreja, imagina o dia quando você chegar aqui na igreja e o Senhor Jesus Cristo já voltou. E você procurar pelo pastor e ele não está aqui. Nenhum dos irmãos está aqui. Imagina o sufoco que vai bater no seu coração se você não estiver preparado. A porta vai se fechar. Na arca, a porta se fechou. E por mais que Noé queria abrir, a Bíblia diz que o Senhor fechou a porta. Porque Ele é o dono do tempo da graça. Por isso, hoje, quando ouvides a sua voz, não endureçai o vosso coração. Pois o dia e a hora continuam desconhecidos. Por isso, a parábola termina com essa ordem. Cuide. O versículo 13 que nós lemos, vamos ler o versículo 44, capítulo 24. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá.
A Bíblia nos diz que os infiéis terão um grande espanto, como essas 5 virgens. Elas ficaram aterrorizadas. A Bíblia diz que o inferno não foi preparado para os homens, mas foi preparado para o diabo, Satanás e todos os demônios e todos os seus anjos. Mas a Bíblia também diz que todos aqueles que não o receberam como Salvador também farão parte deste grande e terrível fogo eterno. Mas os fiéis, será um dia de grande clamor, de glória e honra, de júbilo, porque o fim de uma longa noite de espera terminou. Eis o noivo. E aí elas foram embora. Filha, qual é o teu sofrimento aqui sobre a face da terra? Alegra-te, jubila, exalte o Senhor. O dia virá e você vai entrar pela porta. Filho, qual o seu problema, a sua dificuldade que você enfrenta? Alegra-te nesta noite. A longa noite terminará com um grande brado de vitória. Breve, breve, o anúncio será dado. E a Bíblia diz, será por um grande clangor de trombeta. O Senhor reunirá o seu povo. Todos aqueles de brancos vestidos, todas as tribos, línguas e nações, comparecerão pessoas diante do Senhor. E a Bíblia diz, e vós sendo lançados. Quando virdes o Filho do Homem ali com Abraão, Isaque, Jacó, e vós lançados fora. Que coisa terrível será isto, mas que maravilha será também para aqueles que estão com sua lamparina preparada. Os salvos cantarão, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Para toda a eternidade, os não salvos, a Bíblia diz que rangerão os seus dentes, de dor horrível. E a Bíblia diz, onde o fogo não se apaga, e aonde o verme não morre. Que desespero, que horror será esse? Longe, longe, com a porta fechada para sempre. Precisamos nesta noite fazer um autoexame. Qual das 5 virgens você faz parte? As 5 virgens prudentes ou as nécias? Neste momento, nós vamos cantar um hino. Eu gostaria que deixassem a luz ligada, porque eu queria ver todos vocês e olhar nos olhos de vocês quando nós cantarmos este hino. Para que você possa fazer uma análise profunda da sua vida. Eu não posso te levar ao céu, nem você pode levar a mim. Só Jesus pode te levar. Eu não sei como está a sua lamparina. E para quem conhece uma lamparina tipo essa aqui, você sabe que o vidro, muitas vezes, ela embaça de fumaça e ela precisa ter de limpeza. E ela tem um pavio. Esse pavio, quando falta combustível ali, esse pavio ele queima. E uma vez esse pavio queimado, é só colocar um novo. Quem sabe esse pavio aí, até já está queimado na tua vida. Mas Jesus pode colocar um novo. Jesus pode
novamente te preencher com o poder do Espírito Santo, renovar as suas forças.